Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Numeralize na Prática. Esse é o nosso espaço para mergulhar ainda mais fundo aonde? Na numerologia, na espiritualidade, trazendo conversas reais, práticas inspiradoras. Então, semanalmente eu recebo algum convidado muito especial por aqui, pessoas que vivem, que aplicam, que transformam suas vidas através da sabedoria, dos números, através do autoconhecimento. Então, hoje eu quero que vocês se preparem para ouvir uma história super legal, super inspiradora, aprender novas perspectivas e principalmente ver como a numerologia ela pode ser aplicada também no seu dia a dia, de uma forma prática, leve, transformadora. Então, vamos juntos numeralizar a vida e eu tenho aqui comigo a Isis Nogueira. Isis, muito obrigada, seja muito bem-vinda ao quadro do Numeralize. É uma honra ter você aqui. Obrigada por aceitar o meu convite. Imagina, Dé, eu que agradeço. Um assunto que eu amo, né? Falar de autoconhecimento. A numerologia em específico eu conheci com você, então vai ser um prazer dividir um pouco da experiência e contar aí tudo que transformou a minha vida, né? Ai, que beleza, que obrigada, viu? Isis, para a gente começar, eu quero que você se apresente um pouquinho, conte um pouquinho quem é a Isis, a sua história, né? Que eu acho que é sempre interessante as pessoas saberem também quem é essa outra pessoa que está do outro lado da telinha. Ah, perfeito. Bom, eu tenho 37 anos, né? Eu comecei a minha vida trabalhando com vendas, sempre foi assim, desde o meu primeiro trabalho, então eu me considero uma vendedora nata. Só que de 7 anos para cá, eu tenho uma empresa que trata hoje de consultoria e gestão de riscos. Então, eu ajudo famílias a protegerem aí os seus bens mais preciosos, né? Família, patrimônio, empresa. Então, eu hoje trabalho com um produto específico, mas eu falo que um bom vendedor, ele está sempre de olho aí e ativo em diversos outros produtos, né? Com certeza. Bom, a Isis trabalha com números, pessoal. Então, obviamente, quando a gente se conheceu, né, Isis, nós somos colegas da mentoria, e eu e a Isis, a gente bateu um papo. Acho que não foi num evento primeiro, né, que eu conheci você. Sim, Não foi num café com joia que você foi? o meu primeiro evento foi um café com joia. Isso, eu Depois eu fui para eventos de mentoria. bati um papo com você, bati um papo com o Ri, né, que é o teu noivo, e foi super bacana, porque a Isis, enfim, é essa mulher empreendedora, super inteligente. Eu tava, acho que com meu marido também, né, e eles são do mesmo setor, então o papo fluiu ali e a gente trocou contato, né, e logo começamos a conversar até que ela decidiu fazer a numerologia, né. E a Isis veio, né, com um lado bem racional, porque é muito legal, Sim. né? Quando a pessoa ela também busca o autoconhecimento, mas ela quer entender, né? E aí mexe com números. Então, queria que você contasse um pouquinho da tua experiência, mais do que eu contar, né? Depois que a gente se conheceu. Sim. Você já tinha feito ou acessado outras ferramentas de autoconhecimento, Isis? Como que você vem nesse processo de autoconhecimento? Acho que antes da numerologia chegar na sua vida, como que você lidou, né, com certas questões da sua vida? Acho que contar um pouco da tua trajetória também. Sim, perfeito. Eu sou uma pessoa muito racional, mas eu acho que eu também sou bem filosófica, assim, sabe? Então eu sempre busquei o porquê da vida, eu sempre me fiz perguntas bem profundas. Não é muito a característica de uma pessoa racional, porque você vive mais na praticidade, mas eu acho que o meu modelo mental consegue fazer esse mix de viver o que tem que ser vivido, ser mais prática, mas me perguntar se aquilo está fazendo sentido, quem sou eu em relação àquilo. Então, eu já passei por diversas ferramentas de autoconhecimento. Eu já me formei em coaching, eu já fiz PNL, eu já tinha feito constelação familiar, barra de Axis, tudo que você possa imaginar, mas numerologia eu ainda não tinha feito. Então, quando eu te conheci, e aí eu acho que essas ferramentas de autoconhecimento, obviamente, a gente precisa fazer com alguém que tenha match, que exista um Com conhecimento certeza. ali, né? Então, o fato da gente se relacionar ali na Impush me trouxe muita segurança. Afinal de contas, você precisa se abrir e aquilo que você vai escutar, você precisa estar aberta Com para certeza. mudar, né? Para, enfim, encarar aquilo a sério. E aí fizemos a numerologia, eu vim de um momento de mudanças, né? Engraçado que quando a mudança acontece, geralmente ela já te dá indícios se você tá atenta, né, ao Uhum. processo. Nenhuma mudança é tão disruptiva, pelo menos para mim, no meu processo, ela nunca foi assim tão disruptiva. Sim. Geralmente, quando eu procurava uma ferramenta, aquilo que ela me trazia como resposta, eu já estava vivendo algum pedacinho daquele processo, né? Legal. Tá sempre um pouquinho, um step adiantado, né? E ela vem, às vezes, muito É, para confirmar coisas, né? Para te isso que eu dar ia falar. ainda mais certeza. Putz, tô no caminho certo, que bom, né?
Exatamente. A sensação que eu tenho das vezes, de todas as ferramentas de autoconhecimento que eu passei, foi um efeito de confirmação. Com a numerologia foi muito parecido, Bom, mas é um assunto que eu amo, eu gosto, eu acho que assim, não tem como, é o que a gente fala, a gente está num ambiente ali de mentoria, por exemplo, né? Às vezes as pessoas elas buscam crescimento e elas acham que o ambiente vai resolver. Se você está totalmente perdida e você se coloca num ambiente, ele pode ser o melhor o melhor ambiente do mundo. na verdade, Ou ele você pode pode puxar para procurar baixo também, né? ele pode te puxar para baixo, porque ele vai mais te questionar. E se você não se conhece, qualquer questionamento vai ser validado por você Influenciar. ali, né? É. Então, para mim, o autoconhecimento, nossa, ele mudou muito a minha vida, muda até hoje. Eu acho que é um caminho que não tem fim, Volta. né? Você está sempre mudando, você está sempre se reinventando. Então, parte daí. Né? E depois que você se conhece, eu acho que fica mais fácil de conhecer ambientes, conhecer pessoas, mudar processos, mas começa da linha de se conhecer. Olha, eu achei maravilhoso isso que você trouxe para mim. Por quê? Porque eu conheço seu mapa, assim como você também o conhece. E aqui é um exemplo claro, gente, de uma pessoa que ao longo da vida trabalhou intencionalmente o desafio de vida que ela tem, que é o número 7, tá? A Isis, para quem não sabe, ela tem um desafio do número 7, que, primeiro, é um número de espiritualidade. O 7 é o número da perfeição, o 7 é um número sábio, é um número estudioso, é um número mais introspectivo, né? E como que ele se manifesta como desafio na vida da pessoa? Normalmente, ela pode ser uma pessoa que tem mais desafio de interagir com outras pessoas, de se abrir, né? Ele é um número mais introspectivo, então ele não se abre com qualquer pessoa, ele não fala com qualquer pessoa, ele é um número que no desafio ele observa muito, ele tem um excesso de perfeccionismo, então uma exigência lá em cima, não só com ele, muitas vezes ele emana isso também a quem tá ao entorno dele, que fica até difícil de trabalhar, né? E fala, nossa, essa pessoa, ela é muito exigente, ela é muito, 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 muito. Então, o desafio ao longo da vida, e o 7 por ser o número do autoconhecimento também, e eu falo com esse número com o pé nas costas e com propriedade, porque ele é o meu caminho de destino, é o principal número do meu mapa, né? Esse 7, quando você trabalha, né? Você desenvolve e traz esse número para o positivo, né? Um desafio bem trabalhado, ele só faz essa roda, né, do mapa girar com muita prosperidade, porque a gente só tem a ganhar. Quanto mais a gente desafia o nosso desafio, né, a gente trabalha ele com intencionalidade. Putz, eu tenho essa dor, né? Eu sei que eu sou uma pessoa exigente. Eu sei que eu tenho, às vezes eu também já encontrei 7 que se fechou completamente para o autoconhecimento, não foi buscar respostas, não foi estudar, não foi olhar, então você vê que você fez o movimento contrário. Aliás, essa é a tendência quando ele tá no desafio, né? Desafio, como o próprio nome diz, é dor. Ele não é fácil de você Sim, lidar. A diferença sim. é que quando você trabalha ele positivamente, faz o mecanismo inverso. Porque o que o teu 7 adoraria? Que você não olhasse para você, que você não buscasse a fé, que você fosse uma pessoa extremamente cética, racional. Isso ele iria estar, ó, te aplaudindo de pé. Só que você fez o movimento inverso. Você virou e falou assim: não, eu quero me conhecer, eu quero olhar para isso, eu quero olhar para as minhas dores, né? Eu quero realmente buscar conhecimento, né? E aquilo, e o Sete é muito estudioso, então por isso que é formado em coach, isso, né? Ele adora um Nossa, super. curso, E ele não, adora e não foi para trabalhar com ninguém, viu? Foi para só para trabalhar com mim ninguém, para isso. Não você, foi para exatamente. mim. É super, super bem trabalhado, né? Porque eu encontro, inclusive, Isis, pessoas que têm 7 em outras posições do mapa e não fizeram essa tarefa direito, não fizeram essa lição de casa. E você brilhantemente trabalhou isso, né? E não obstante você tá num patamar na tua vida financeiro, de relacionamento, né? Na pouca idade que você tem, super bem estabelecido, super estável, super bem. E isso é fruto de um desafio muito bem trabalhado ao longo da jornada. Então, ó, parabéns, Rosé, muito bom, muito bom. Ah, obrigada. Isso a gente viu no teu É, mapa também, né? Porque sim, quando eu abro um mapa e eu vejo um desafio de 7, opa, eu vou encontrar isso ou isso, né? Eu já vou preparada. E eu vim e me surpreendi, foi muito legal, porque eu falei, nossa, Isis, foi. que bom, porque o que é mais comum é a gente encontrar pessoas que não estão trabalhando o desafio delas, né? Não estão resolvendo, porque o desafio é um grande aprendizado na nossa vida, né? E Sim, aproveitando isso, como que foi para você quando a gente olhou teus números e você entendeu, por exemplo, sobre a tua espiritualidade, né? Números de espiritualidade, sim. pessoal, na numerologia, recapitulando, número 7, número 9, número 11, número 22, né? Sendo que o 11 e o 22 são números mestres. E aí existem o 9,
né, como caminho Uhum. de destino, que é o principal número do mapa dela, e ela tem o desafio Sim. do 7. Então são dois números de espiritualidade que ela tem na pirâmide dela. Me conta um pouquinho como que É. foi para você essa notícia É ou uma foi uma. coisa legal, Dé, só para contextualizar o que você comentou do introspectivo, né? E da pessoa que está sempre se autoanalisando, consequentemente, quem analisa julga, né? E quem julga Sim, questiona. Então, existe essa sim, dificuldade da fé, tudo sim. isso vai arrastando uma bola de neve, né? Eu costumo brincar aqui com o Ri, né? Que quando eu tô cobrando ele é porque a minha cobrança ela já está excessiva, eu preciso colocar ela para fora, né? Exatamente. Basicamente isso. Mas o autoconhecimento ele me fez muito equilibrar também, né, essas Lógico. questões, porque assim, eu sempre vim de uma família espiritualizada, não só religiosa, mas a minha avó, ela é uma mulher muito espiritualizada. Para você ter Uhum. uma ideia, aos 12 anos de idade eu frequentava o Salão do Reino, a gente frequentava a Testemunha de Jeová juntas. Então, temer a Deus, falar sobre Jesus, sempre foi uma coisa presente na minha vida. Em contrapartida, minha mãe veio de uma infância onde ela tinha ranço, né, de igreja evangélica. Então ela Eu, partiu ela foi pro budismo, espiritismo. Durante muitos anos eu frequentei a Seichonoye. Então durante a semana eu ia para Testemunha de Jeová e no final de semana eu ia para Seichonoye com a minha mãe. o meu foi Então um eu tema com cresci catolicismo, mas foi isso também, veio num com trauma, né? Veio num trauma. então, veio. E aí eu consegui viver entre esses dois mundos, daquele de amar ao próximo, ter uma mente sã, né? Sempre buscar, não acreditar que o pecado existe, mas que Jesus já veio para nos livrar do pecado, enfim. Só que eu nunca tinha me entregado. Eu hoje tenho essa consciência que esse conhecimento ele estava no superficial, no sentido de conhecimento técnico, até eu poderia dizer, Sim. mas não era um sentimento ainda. E aí, de 2 anos para cá, eu decidi me batizar, foi quando eu me aprofundei, né, nessa questão da espiritualidade. Inclusive, é um ponto para mim, né, a numerologia, que eu também percebo que você fala bastante, a numerologia versus a espiritualidade, que as pessoas não conseguem ter esse link, né, mas para mim a numerologia, ela é muito sobre o autoconhecimento e a espiritualidade é muito sobre o autoconhecimento também, né, então assim, você ter Deus sobre todas as coisas, encarar que você é a semelhança dele, e aí quando você volta para você, você está voltando para Deus e a coisa parece que volta para o ciclo Exatamente. de início, né. Aliás, as pessoas elas ficam impressionadas quando passam cultura comunal, que uma das coisas que eu mais falo é sobre Deus, né? Porque assim, nunca é a numerologia acima dele. Não, ela é uma ferramenta, né? Ela é um meio, ela não é o fim, né? Ele é o Exato. soberano. Inclusive, eu faço questão, né, de deixar isso claro, né? Porque realmente as pessoas confundem. E a espiritualidade é uma coisa, a religião é outra, assim como a religiosidade é outra, né? Então a gente tem que saber entender, né? E de forma alguma impor uma verdade, não, é trazer o equilíbrio disso, né? Você trazer os números, entender sobre a tua personalidade, entender que você tem essa conexão também e que os teus números falam isso e mostram isso claramente, É. né? E esse É porque é 9, bíblico, né? O exato, conhece-te a ti mesmo, né? Então, a exato, partir do momento que você começa a utilizar das ferramentas que existem disponíveis, né, para você se autoconhecer e que você tem essa clareza de quem você é, você começa até, que foi o meu caso, né? Você perguntou da espiritualidade. Foi exatamente isso. Quando eu comecei a me aceitar como uma pessoa introspectiva, então tá tudo bem se eu for observadora aqui, tudo bem. porque aí eu vou fazer nascer a essência que existe em mim. E aí eu vou perceber que eu sou uma pessoa mais ouvinte, que tá tudo bem ser mais ouvinte. Você entra numa linha de aceitação que inclusive te ajuda a ter um pouco mais de fé, né? E Porque quando você tá querendo controlar e entender muito, buscar muitas respostas, a parte da fé ela acaba não surgindo, né? Porque você tá o tempo todo olhando para fora e não para dentro, né? e esse processo de introspecção, ele é necessário, né? Porque eu falo, quanto mais você conhece das suas sombras, das suas dores, maior é o teu autodomínio, o teu autocontrole, né? Você consegue também lidar com o meio, lidar com a diversidade, com pessoas que são diferentes de você, mas se aceitando. Foi exatamente o que você falou, né? Porque você fala, eu Exatamente. reconheço, eu não sou assim. E tá tudo bem, e não Sim, tem e tá problema tudo nenhum, bem. né? É que a gente vive na síndrome do ser legal, né? Do ser aceito. Exatamente. E isso afasta você da essência real e da felicidade real também, né? E aí, você entendeu, né, sobre na verdade, acho que foi uma confirmação para você. Você já tinha essa Sim, sensação. né? Quando a gente se
encontrou, né? Uma das coisas que bateu muito assim do meu mapa foi a questão das limpezas. Então, veja, eu já vinha na saída de um ambiente que mais me ajudava no questionamento do que no autoconhecimento. Então, Sim, essas limpezas, elas já, para mim, o ponto de confirmação do que a gente conversou no mapa foi exatamente essa parte das limpezas, sim, porque tantas pessoas estavam saindo da minha vida e eu não sim. estava entendendo por que essas limpezas estavam acontecendo. Aí a gente conversou e uma das primeiras coisas que você me falou, ó, você está no ano 9, é um ciclo de limpeza, você vai passar por 2 anos de processo. Eu, nossa, aqui é uma confirmação, É. né? E aí, a partir do momento que você faz limpeza e fica o que tem que ficar, né? As coisas começam a andar um E pouco mais. entra o que tem que entrar, Você gasta a sua energia com aquilo que de fato faz a roda girar, com né? Então, certeza. acho que isso foi o ponto inicial ali para mim. E é muito legal, porque a Isis está falando das limpezas e eu quero trazer aqui para vocês, né? O ano pessoal dela, que ela estava naquele momento, ou está, né? Você ainda está nele, é o número Eu 9 tô. que os ciclos dos anos pessoais, eles mudam a cada aniversário. Então, o último aniversário dela, ela entrou nesse ciclo e ele termina agora quando ela fizer aniversário de novo. E o ano pessoal caminha do 1 ao 9, né? Então, o próximo ano que ela entra é o 1. E além disso, a Isis tem um evento bem particular do mapa dela, né, que se chama Renascimento. E esse renascimento ela começa a entrar a partir dos 38 anos. Então, 2 anos antes do renascimento, e não é um evento que todo mundo tem no mapa, tá, gente? A Isis tem no dela, e existem pessoas que não têm, eu não tenho no meu, por exemplo. Existem pessoas que têm 2 renascimentos até três, tá? O máximo que pode acontecer são três. E esse evento, ele acontece a partir dos 38, dura 9 anos, né? E como o próprio nome diz, o renascimento, ele é algo muito forte, né? A palavra renascimento, por si só, ela já é muito, muito poderosa, né? E é um período de muita abundância, de muita prosperidade, quando a gente está em equilíbrio nos nossos números fixos, nos principais números do nosso mapa, né? Então, eu falei para ela, eu falei, que maravilha, né? Que dádiva fazer essa leitura, entender sobre isso também, sobre o que você vai passar nesse período com antecipação, né? Você entender a magnitude disso, porque eu acho que a tua interpretação, né, e o teu preparo hoje, consciência é outro, né, Isis? É, você me deixou bem claro, inclusive, ó, se tem situações que estão pendentes durante essa limpeza, é bacana de você resolver, principalmente no campo familiar, porque eu também tenho o número 6 muito forte no meu mapa, eu sou uma pessoa que valoriza a família, e isso foi uma coisa que eu também achei demais, né, no nosso papo, porque assim, eu como uma jovem, saí de casa cedo, comecei a trabalhar muito cedo, meu senso de alerta ligou muito cedo, Como o o meu meu. racional somou com tudo isso, e eu nunca fui uma pessoa que, ai, tive a oportunidade de me ver mais delicada, mais feminina, mais família. Para mim sempre foi, vamos, tem que fazer, tem que acontecer. Quando você falou no mapa a respeito desse ponto família, eu comecei a me observar e eu percebi que os meus momentos de reabastecer a energia, que eu me sentia melhor em casa. Então, olha só como é a importância de vocês conhecer. Às vezes a sua vida exige que você esteja num estado de alerta constante, ou por um período, ou porque você aprendeu assim, não importa. Só que nesse estado de alerta, você não consegue nem parar para pensar quais são as coisas que te abastecem. Às vezes você pensa, bom, meu abastecer é eu dormir, recarrego minha energia e volto. Não. Às vezes ficar mais próximo da sua família, por exemplo. E, Então, aí eu comecei a observar, nossa, o que que eu tenho de pendência? Se eu estou no momento de limpeza, o que que eu tenho de pendência? Qual a conversa que eu tenho que resolver? Qual o conversa sentimento que eu difícil, né, tenho que que eu tenho que resolver? ter. Qual a conversa difícil que eu tenho que ter, Isso né? é atitude de gente ano 9, pessoal. Aprendam com a Isis, ó, estrelinhas, 5 estrelas, porque aí as pessoas fogem, Isis. Elas fogem Sim, daquilo que precisa ser resolvido. Elas fogem sim. de ter conversas difíceis, né? E aí, qual é a grande consequência disso, pessoal? Você vai entrar no seu ano 1 com um monte de sujeirinha na sua Bagunçado. mochila, entendeu? É isso, você vai Sim. entrar no teu ano 1 com bagunças, com a casa cheia de sujeira. E isso não é positivo. Você está iniciando um ciclo que vai durar 9 anos, tá? Porque os anos pessoais, eles, né? Nós somos um ser humano, então não é que acabou meu ano pessoal e a minha vida mudou. Não, ela é cíclica, ela vai seguindo. Então você entra nesse número 1, nesse ano 1 aí, com essa pendência, você tá carregando um monte de coisa que você não tem que carregar, Exato. E o né? saber, ele te dá a oportunidade, né, de deixar meio que essa casa em ordem, ainda que a gente não controle tudo, e óbvio que tem coisa que vai passar, mas só o fato de você tocar um radar ligado ali, você já vai vivenciar situações que te ajudem com relação a isso, as Exato. pessoas, né? E lá veio para mim uma missão, né, do que a gente conversou, que é ajudar as pessoas a serem honestas e parceiras através da minha missão. Outra coisa que não era claro para mim. Eu sempre tive amigas me procurando para dar pitacos ali na vida delas, né? Olha,
ver. E o que que você acha disso? O que que eu faço? Sempre foi natural para mim, mas eu nunca imaginei que isso seria uma missão para mim também. Então hoje eu faço isso com até mais cuidado, com mais Naturalidade, tá zelo, na tua mais influência. naturalidade. Eu busco Hum, me, né, deixa eu entender, orar antes, pedir para Deus também me dar essa sabedoria, porque já que alguém está me pedindo um conselho, não pode ser só a minha visão de mundo. sim. Então hoje eu tenho essa clareza, né, que eu não posso falar aquilo que eu penso, é E o aquilo que é teu bom para 9 ele atrai pessoas o tempo todo te pedindo ajuda, né? Você tem um 9 no Cara, caminho de destino, então é natural. Você nem quer muito. BO, mas eles chegam até você. Amiga, me ajuda. Então, assim, é natural, né? Das pessoas que têm É, 9, como você tem essa ajuda dentro de você, atrair pessoas também que precisam de ajuda e etc. E a importância da gente estar numa energia e numa frequência alinhada, Isis, dentro do teu 8, né? Que você tem uma expressão de 8, você é uma executiva, você se expressa como essa pessoa de sucesso, de poder, de brilho, né? De ser verdadeira também, porque antes do material vem todas essas características de honestidade do 8 também. Quando a gente tá na sim. frequência certa, a gente atrai as pessoas corretas também para nossa vida, honestas, verdadeiras, porque quando a gente tá na baixa, a tendência de quem tem 8 também é ter pessoas desonestas para querer puxar nosso tapete, para querer levar a gente para o que é ilícito, né? Então isso também Uhum. é muito legal, porque você vê que você tá numa alta frequência e é isso, e você atrai pessoas assim também na tua vida, né? O teu mapa, ele que você falou do emocional racional, teu mapa é 64% racional, né? Então, teus números, o teu 7, É né? muito. Ele é racional, é bem diferente, né? A proporção. Mas esses 30 e pouquinhos que sobram, eles fazem toda a diferença nesse teu equilíbrio. Por quê? A tua alma é o 6. Aliás, eu já falei aqui em outro episódio, né? Eu nunca fiz o mapa de alguém que não tivesse um número em comum comigo. Aí temos a mesma alma, né? Somos uma alma Verdade. de 6. E isso bateu muito quando a gente fez a tua leitura, porque, gente, toda vez que eu faço uma leitura, eu acho que eu aprendo mais, às vezes, até do que a própria pessoa que está ali comigo, acessando pela primeira vez, porque é sempre para mim uma honra poder escutar o que eu tô falando, porque muitas coisas eu também pego para mim, né? E quando eu fiz a tua leitura, você teve uma reação parecida com a minha de descobrir essa alma de 6, porque eu estava muito distante da minha alma de 6, né? Quando a numeróloga que fez a minha leitura falou: você é emotiva, você é sensível, carinhosa, família, amorosa. Eu estava acabando de constituir minha família, né? Tinha tido meu primeiro filho, mas eu escutei aquela coisa carinhosa, Eu falei, afetuosa. gente, eu sou essa E aí, eu, pessoa, e aí né? eu me questionei, e aí eu Sim. comecei a querer encontrar também justificativas ali de talvez ela ter feito os cálculos errados. Olha, tamanha era a minha, né, minha, Ó, minha prepotência e também achar que eu não sou aquilo. Por quê? Porque a minha alma foi, ao longo da vida, né, quando a gente nasce, a gente vai tendo experiências, como você mesma falou, né, eu tive que aprender cedo, eu comecei a vender cedo, e eu tive também uma criação, né, de pais separados, também assumi algumas responsabilidades, né, para fazer acontecer na minha vida, e eu cresci mais rápido do que deveria também, né? Isso me trouxe uma musculatura, obviamente, como Débora, mas por outro lado, o meu emocional, ele engole o choro, né? Escutei muito isso da minha mãe, o engole o choro para uma alma de 6. Cara, é um bloqueio total emocional. Meu choro, por muitas vezes, ele foi dentro do banheiro, né? Assim, uhum. não choro na frente dos outros. Isso é eu não posso mostrar que eu sou vulnerável, eu preciso ser forte. Então, quando eu olho uma pessoa de alma de 6, eu falo, ai meu Deus, como é que será que ela vai estar? Será que ela é sensível? Sim, Eu quero sim, descobrir como ela tá nessa feminilidade dela, né? Porque o 6 é o número mais feminino, não mais feminino, mas é o que tem o amor, é o que carrega o amor, né? E eu falo, carregar o amor, putz, eu lembro de João, né? Não tem como não lembrar na é Bíblia, porque verdade. João Sim. foi o que best ali, né? O que ficou até o final, né? Do lado de Cristo. Então eu falo, cara, eu tenho o número do amor, né? Eu tenho que honrar isso, eu tenho que transparecer isso e parar de ser durona, parar de achar que chorar é uma debilidade. Então eu trato muito de trazer esses 6 pra cá. E como você, eu agradeço ter esses 6, porque minha filha, coitada do meu marido, dos meus filhos, se eu não tivesse esses 6, viu? Porque tem um monte de número racional Sim. também, assim como você, né? Eu seria uma pedra. Então, que bom, Deus, que você me deu esses 6, que o meu nome tem H no final e não é um Débora normal, porque se eu não tivesse o H, talvez eu nem teria esses 6 na minha alma, né? Olha que legal. Então, Sim. é muito bonito de ver o agir. E que bom que isso trouxe essa consciência para você também do feminino,
porque o teu toque feminino tá Sim, muito nesse 6 e no 9 também, que é sensível, que é amoroso. Só que esse 9 para ele se manifestar como caminho de destino, ele demora um pouquinho, né? Ele não vem assim. É diferente da tua alma, que você desde pequena era essa criança, né? Que a tua alma tá na tua sim, personalidade. Ai, com que lindo. certeza. E dentro do teu dia, né, quando você olha números, você percebe, tem alguma situação que você consegue contar ou trazer, experiência que você sentiu claramente a influência dos números? Ou tem números, como você conhece a tua pirâmide agora, que eles estão sempre ali te perseguindo? Como é que você vê teus números Sim, no dia a na dia? verdade eu vejo muitos números iguais, muito, Tá? bizarramente, assim, eu acho que durante o dia eu devo ver pelo menos uma sequência de 5, 6 números iguais, 10 e Jura? 10, 13 e 13, 22 e 22, 08 e 08, Tá. 09 e 09, tipo, eu vejo Zero muito. oito zero oito é Os, teu, 0909 pega que é teu, isso daí é tudo teu, né? o 0808 e o 0909 eu vejo constantemente, É, que é o que você muito, tem no muito, mapa, muito. né? É, a gente É, atrai muito ele. então eu vejo muito. Assim, para mim foi um ponto que pegou foi a questão do estar disposta a renascer, que era uma coisa que a gente conversava muito sobre o número 9. Sim, Então a frase ela ficou marcada com relação ao número 9. Sempre quando eu vejo o número 9 eu associo a esse momento de refazer, não necessariamente renascer, mas pensar diferente. É como se sim. fosse para mim um reinício ali, que tem muito a ver com a nossa conversa também do momento do meu mapa. Então, eu acho que isso ficou gravado e sempre que eu vejo um 9 para mim, é o que que eu tô fazendo que eu preciso me ligar. É como se me trouxesse pro agora, assim, olhar isso, Sim, sabe? é a tua intuição falando com você, né? O 9 é muito intuitivo também. E é legal, né? Porque você tem o sonho do 2 também, e você estava justamente numa fase de noivar, né? Quando a gente se conheceu. É, Então, quando eu te falei, noivei, putz, né? Izzy, tudo que você mais quer na vida é ter essa vida 2, né? É ter um parceiro, é ter alguém para você compartilhar, até pela tua história também, pais separados, enfim, a gente vem calejado, né, de algumas coisas. Então, ter Sim, esse teu sonho, isso também te traz uma pitada amorosa, parceira, né, paciente. também. Você é muito paciente. Eu vejo você se fala com muita calma, muita tranquilidade, né? Então isso é muito bonito de ver. Bom, estamos Sim. caminhando para o fim e aqui eu quero deixar para você trazer alguma frase, né? Deixar eu brinco, uma numeralização, né? Uma semente de transformação para quem está nos ouvindo, né? Se você pudesse falar alguma coisa, qual seria? Deixar essa mensagem bem bonita para o pessoal e agradecer imensamente, obviamente, sua participação. Ah, imagina, eu que agradeço. Ah, se eu puder contribuir ainda mais com o meu processo, eu vou falar que a mudança ela vem de alguém que está disposto a passar por processos. Não é algo simples, né? Porque a gente que tem um pouco mais de ação ali está acostumado a ter o controle da situação, mas se tem uma lição que eu tenho vivido nesse último ano que tem feito diferença, não só para o meu crescimento pessoal, porque eu acho que ao longo da vida eu sempre tive um crescimento, eu sempre olhei para a minha versão anterior e eu enxerguei esse crescimento. Mas uma coisa é você crescer e outra coisa é você ter paz no crescimento, paz no processo. Então, se eu pudesse falar alguma coisa para as pessoas entenderem a disposição de aceitar o processo, né? De você passar por uma etapa que ainda não está concluída e conseguir enxergar a beleza nela e aquilo conseguir te trazer uma felicidade, E independente da desfrutar conclusão esse da caminho, né? situação. Entender o quanto é necessário, porque é no processo que a gente cria musculatura, né? Exato. Se a gente vai direto para o next step sem passar pelo processo, nossa, esse tombo pode ser. Você chega e talvez nem tenha a mesma, como já aconteceu comigo algumas vezes. Você chega, mas não consegue sentir o prazer da chegada, de É, tão engolido que foi ali, né? De tão passado que foi aquele processo ali. com certeza. E de que o nosso tempo é muito diferente do tempo de Deus também, né? E a gente respeitar um pouco isso também, né? Ai, que Com lindo, eu certeza. amei! Ai, amei Muito, reviver muito, muito isso. Foi obrigada, maravilhoso. Deu até para trazer alguns insights aqui, putz, que eu Deus. vou ficar maturando um Com pouco. Muito certeza, bom. com certeza. É, a gente vai revivendo os nossos números e não tem como a gente não sentir a energia. Isis, mais uma vez, muito obrigado pela tua disponibilidade, pelo teu tempo, né? É uma gratidão imensa ter você aqui no nosso canal. Ele vai ser disponibilizado tanto pela plataforma do YouTube. Vou deixar o arroba da Isis aqui, pessoal, para vocês também conhecerem mais o trabalho dela. Incrível, faz toda a sua segurança patrimonial, financeira, né? É uma pessoa que você pode bater o papo que quiser, porque além disso, ela também é conselheira. Então, assim, é maravilhoso ter uma pessoa dessa do nosso lado e poder contar com a ajuda que ela pode oferecer para você também. Então, obrigada, um beijo. Esse foi mais um podcast Numeralize na Prática e eu espero que possa contribuir muito, 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 muito com a tua jornada de autoconhecimento. Um beijo!